Muito bem, chegamos ao nosso último slide. Com uma aula diferente, né? À distância, com barulho de cachorro, máquina de lavar. Está bom, faz parte. Então aqui, né, nessa última etapa aqui do capítulo, né, a autora, eu coloquei uma citação aqui da autora, que é um pouquinho de tudo, né, que eu já tinha falado no outro slide também. Segundo Campos e Canaveses, as consequências da globalização sobre os empregos não são as mesmas em todos os países. O mercado de trabalho, sob o impacto da globalização, varia dependendo também das políticas econômicas e das estratégias políticas daquele país para o seu mercado. Portanto, os autores exemplificam: uma deslocalização produtiva significará perda de emprego em determinado país e ganho de emprego no outro. É o exemplo que eu falei um pouco ali da Calvin Klein. Bom, né? Eu vou ler aqui esse item aqui. Mudam-se as formas de relações dos empregos, as relações dos empregos ou relações trabalhistas neste contexto. E o orientador profissional, né? O que a gente tem a ver com isso? Deve estar sempre atualizado em relação a como se configuram as relações de trabalho na atualidade. Só assim conseguirá orientar com mais assertividade e não se tornar obsoleto. Como a orientação profissional é uma prática da psicologia que ela diz respeito diretamente ao trabalho, ao mundo do trabalho, a gente tem que estar sempre atualizado sobre como se configura, né, o trabalho na atualidade. Como é isso, basicamente isso. Se a gente não souber isso, para que a gente serve, né? Somos obsoletos, né? E aí, né, o que se valoriza nesse contexto atual? Então, assim, é um contexto que é muito valorizado a liderança, a resolução de problemas, a diversidade de experiências. Então, pensa, a gente vive num mundo extremamente diverso, quase infinita a diversidade, né, das pessoas. Então, quanto mais experiências você tiver, mais aberto for também, né, para as experiências, isso é uma qualidade, um perfil, né, que se valoriza atualmente. É uma diferença de um modelo mais tradicional, em que o que se valorizava, né, era uma longa carreira dentro de uma empresa, né? Hoje em dia isso meio que acabou, né? É cada vez mais raro. O que se tem são pessoas que têm várias experiências em várias empresas, né? E isso agrega, por um lado, para conhecer vários tipos de problemas. Um outro perfil extremamente valorizado e que a gente tem que aprender, sim, não dá para passar ileso sem desenvolver essa competência, que é a capacidade de trabalhar em grupo, pois a tendência é que cada vez mais as equipes de trabalho sejam multiprofissionais, ou seja, com profissionais de várias áreas. Se você, psicólogo, for trabalhar, isso eu vou falar só da psicologia, né, mas que envolve também várias áreas. Se você, psicólogo, for trabalhar na assistência social, você vai trabalhar com assistente social, com advogado, vai fazer a interface com a saúde, com a educação, com o judiciário. Se você for trabalhar no judiciário, mesma coisa, vai trabalhar com o juiz, com o advogado, com assistente social, vai fazer a interface com a segurança pública, com saúde, com educação.
Se você, psicólogo, for trabalhar na saúde pública, o modelo de trabalho no SUS é multiprofissional. São enfermeiro, médico, psicólogo, físio, nutricionista, fono. Então, assim, não tem como escapar, né? É extremamente necessário desenvolver essa competência de trabalhar em grupo, certo? E por último, né, levando em conta também as características aí de desenvolvimento de tecnologia e globalização e etc., o que a gente vê é uma ascensão do setor terciário, que são os serviços. Então, o que significa isso? Né? Por que terciário, né? E o primário e secundário? Primário é indústria, secundário comércio, terciário serviços. A indústria está quase que praticamente 100% mecanizada, com os robôs fazendo aí a maior parte do trabalho. E cada ano que passa vai ter menos gente dentro das indústrias, porque está sendo tudo automatizado. O segundo é o comércio, né? O comércio também está cada vez mais automatizado. É só vocês pensarem quantas lojas online existem, né? Que não precisa de vendedor, não precisa de faxineiro, não precisa de vigia, né? Segurança. É um número de pessoal para trabalhar numa loja online muito menor do que numa loja física. Pensem aí a Amazon, né? O site da Amazon, que atualmente o dono é o homem mais rico do mundo, né? O Jeff Bezos. Quantas lojas físicas a Amazon não fechou? É tudo comércio, né? E aí dá para pensar em vários, né? Vários exemplos, Netshoes, enfim. Acho que vocês devem conhecer mais lojas online aí do que eu. Eu não compro tanto online. Mas então, assim, o setor do comércio também teve, que é o secundário, né? Primário indústria, secundário comércio. Então também tem uma queda aí da necessidade de mão de obra, visto que está tudo cada vez mais automatizado. E em comparação, cresce o setor dos serviços. Então, consultorias, pessoas que sabem, é isso daqui, ó, resolução de problemas. Pessoas que sabem resolver problemas. Então, você não precisa de um vendedor, mas você precisa de uma pessoa que saiba fazer um site, que saiba operar uma web loja. Você precisa de pessoas que saibam resolver problemas. Você não precisa de trabalhadores na indústria, na produção, mas precisa de alguém que faça a manutenção das máquinas. Precisa de alguém que programe as máquinas. Tudo isso é serviços, né? Não é o setor de serviços. Presta serviços para alguém ou para a empresa. Eu falava para outra turma, vou falar para vocês, né, que as únicas profissões que estão 100% protegidas do avanço da tecnologia são as profissões que os robôs não podem fazer. Então, por exemplo, médico, advogado, psicólogo, mesmo os artistas, educação. Por mais que essa aula esteja sendo online, né, precisou de um professor aqui para explicar, né? Então, é um setor de serviços também, né? Cuidadores, recreadores para crianças também. Então, todas essas áreas
que os robôs não conseguem fazer, elas estão protegidas, porque aí só gente consegue fazer. Essa área está relacionada com a área de serviços, né? O setor terciário. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, acabou a aula por hoje. Não consegui postar na segunda-feira, estou postando hoje, na terça-feira. Mas a aula de segunda-feira próxima, fiquem tranquilos, que estará lá no AVA. E vai ser o texto do Engels, certo? Vou postar o texto do Engels hoje, junto com essa aula, junto com esses slides. E até segunda-feira, então, a gente discute, né? Não vai ter como discutir, né? Então eu vou apresentar o texto do Engels. E aí a gente discute pelos comentários aí do YouTube. Tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigado. E tenham uma ótima semana. Fiquem bem. Tchau, tchau.